os nossos eventos. Então, a gente coloca para gravar e depois disponibiliza, né, o link para eles. Primeiro, quero desejar uma boa tarde para vocês, feliz de vocês terem vindo para o nosso evento de hoje. Para quem não me conhece, eu sou a professora Liz, eu acho que todo mundo aqui me conhece, mas enfim, vamos lá. A professora Liz, eu sou professora aqui na Estácio e também sou responsável pelo núcleo NAC, que é o Núcleo de Apoio à Carreira, que ele faz parte do LPG, que é o Laboratório de Práticas em Gestão. Nós fazemos um trabalho direcionado a atender tanto a comunidade externa quanto a comunidade interna acadêmica, que são alunos, professores, né, colaboradores, para que a gente possa olhar para a questão da prática dos alunos do curso de Recursos Humanos. Então, a gente dá apoio à orientação de currículo, a gente faz simulados de entrevistas e processos seletivos, inclusive a Cíntia está aí, que é a nossa monitora do NAC, ela também faz um trabalho bem bacana, né? Então, ela e a Elaine, que são as monitoras atuais do NAC, e a gente está fazendo, então, esse evento para poder, então, falar sobre pesquisa, e com super prazer, eu fiz uma parceria aí com a área da Virgínia, que é de pesquisa e internacionalização. E aí, gente, só antes de passar a bola para a Virgínia e apresentar os nossos queridos convidados, né, eu agradeço de coração também que eles puderam vir para falar um pouco com a gente. Um recado rápido é que esse evento ele vai até umas 19 horas e ele vale horas complementares também. Então, no final, eu vou divulgar uma lista para que vocês possam assinar, para que a gente atribua essas horas para vocês, ok? Caso alguém queira fazer alguma pergunta ao longo do processo, ou em alguns momentos que a gente pedir para que vocês participem, vou pedir para vocês levantarem a mão, e aí né, a gente vai fazendo a mediação disso, eu e a Virgínia. E caso alguém queira mandar algo por escrito, o chat dessa reunião não está liberado. Então, eu vou pedir para que vocês, quem quiser, né, quiser mandar algo por escrito, mande no nosso e-mail do NAC, que é nac, né, que é nac, @stoandré@estácio.br. Então, é nac.stoandré, tudo junto, @estácio.br. Ok? Virgínia, então, passo a bola para você. Obrigada, meninos. Obrigada, Liz. Bom, gente, boa tarde, boa noite, eu nem sei, né, tá mudando. Feliz também de estar aqui com vocês, super obrigada aí pelo aceite, por dedicarem esse tempinho aí para conversar com a gente. Tem um pessoal que está entrando ainda, que eu estou vendo aqui, tem algumas pessoas que estão pedindo também o link, então a gente vai começando e ao longo do tempo eu fico de olho se precisar admitir alguém. Eu não conheço, Liz, todo mundo que está aqui, eu estou vendo uns nomes, talvez seja pessoal de RH mesmo, que não são meus alunos, mas eu estou vendo que entrou um pessoal da pedagogia também, então só para dar uma situada aí para vocês dois, mais ou menos esse público que a gente tem no momento, pelo que eu estou entendendo, o pessoal de gestão, de pedagogia... Tem direito aqui também. Já tem direito. Eu tenho uma turma de terça-feira que a gente fala de responsabilidade social e sustentabilidade, que tem gente de todas as áreas aí. Tem pessoal de administração, tem de marketing, direito. Então, beleza. Foram convidados, estou vendo já um pessoal aqui prestigiando a gente. Tá, maravilha. É bom porque aí a gente já sabe mais ou menos os cursos e tal, talvez isso ajude um pouquinho quando eles estiverem pensando aí, né, no que eles preferem colocar, enfim, enfatizar. Bom, gente, então esse acho que é o primeiro evento que eu estou fazendo com a Liz, assim, oficialmente, né, dessa parceria do NAC e PEI. Eu sou a coordenadora da pesquisa, extensão e internacionalização aqui de Santo André. Então, essa é a primeira atividade que a gente está fazendo, assim, oficialmente. E a ideia dessa parceria, dessa conversa de hoje, é pensar um pouquinho... a partir dessa experiência que vocês têm, assim, bastante experiência que vocês têm em pesquisa. Vários alunos aqui me perguntam sobre iniciação científica, querem fazer iniciação científica e não necessariamente já conhecem o programa, sabem o que é exatamente, né? Então, a ideia é começar um pouco essa conversa de pesquisa, por que fazer pesquisa,
aproximando da Liz, né, que tem falado bastante da área de negócios. Então, de que maneira essas duas áreas aí, essas duas coordenações que a gente está à frente podem conversar, acho que é um pouco por aí. Mas de uma maneira bem informal, assim, façam como vocês acharem melhor, e a gente fica aqui atentos também se for chegando perguntas. Só para fazer a formalidade, embora todo mundo bem saiba que não é exatamente a minha praia, mas vamos lá, que eu sou super informal, os alunos já me conhecem. Nossos convidados, então, queridíssimos, estou super feliz, hein, gente? Obrigada. O Esaú Pupo é bacharel em Ciência e Tecnologia, Ciências Biológicas e Neurociência pela Federal do ABC. Foi aluno de iniciação científica em projetos sobre ensino de evolução, desenvolvimento de vertebrado com período sanduíche nos Estados Unidos. Posteriormente, sobre percepção de tempo e causalidade no laboratório de timing e cognição. Mestre em neurociência e cognição com período sanduíche na Inglaterra. Atualmente é aluno de doutorado da Federal do ABC, estudando vieses de resposta durante a integração visuomotora, percepção e memória de trabalho. E o André Cravo tem graduação em Psicologia pela USP, doutorado em Neurofisiologia pela USP também, com estágio na Universidade de Oxford. Realizou o pós-doutorado no Instituto de Radiologia da Faculdade de Medicina da USP, atualmente é professor na Universidade Federal da ABC, tem experiência na área de neurofisiologia e cognição, atuando principalmente nos temas cognição, psicofísica, EEG, percepção, atenção e tempo. E recentemente finalizou um MBA em gerenciamento de projetos pela IBMEC. Certo? Não sei se eu falei a altura, se eu esqueci alguma coisa me corrijam, mas é isso, gente. Agora eu não vou mais ficar interrompendo, falando aqui, tomando tempo de vocês, que acho que o mais interessante agora é deixar aí que vocês contem um pouquinho dessa experiência de vocês e compartilhem tudo isso com os alunos, alunas e alunos. Bem-vindos, pessoal. Podemos começar por aí, perguntando sobre por que fazer pesquisa acadêmica? Não sei se, né, o que chama a atenção de vocês em questões pessoais, profissionais, mas como que vocês chegaram nesse lugar da pesquisa acadêmica? Quem quiser falar primeiro, fiquem à vontade. Quer começar, Isou? Pode começar, mais jovem. Acho que pode ser. Eu trago uma visão mais de aluno, né? Então, por que fazer iniciação científica, né? Eu coloquei de propósito na bio todas as iniciações científicas que eu normalmente não coloco, porque eu acho que eu tive uma trajetória em iniciação científica de experimentar muito. Então, fiz uma coisa lá em educação, fui para embriologia de vertebrados, para biologia molecular, saí, agora sou aluno lá do André Cravo, agora estou em cognição. E eu acho que isso é uma coisa que é importante, não é... Claro, tem outro enfoque, né? A gente tem que falar depois da questão de negócio, da questão mais prática. Eu tenho certeza que o André consegue falar disso com um pouco mais de propriedade agora, principalmente tendo terminado o MBA e tal. Mas eu queria enfatizar também a questão de conhecer áreas. O interessante da iniciação científica é que é uma coisa particularmente efêmera, né? Você consegue fazer uma pesquisa em um projeto de um ano, mais ou menos, e com isso você consegue conhecer orientadores, você consegue conhecer áreas de pesquisa diferentes. Nada impede que essa iniciação seja mais prática, mais aplicada. Nada impede, por exemplo, que você estude a viabilidade de um produto, por exemplo, durante a iniciação científica. E a iniciação científica é meio que esse playground, onde você está dentro da universidade, você está sob a supervisão de um professor que entende daquilo, e você pode experimentar diferentes áreas. Acho que essa é a principal importância para mim. Assim. Sofro um pouco com isso, às vezes, de ter esse currículo com um monte de coisa, sem ter necessariamente publicado nesses lugares todos, mas é um momento de experimentação. Eu acho que isso é importante de ressaltar, principalmente para quem está na graduação. Acho que foi muito valioso para mim como experimentação. Eu concordo 100% com o que eu acho que esse ponto que ele falou, que a iniciação ela é efêmera. Então,
A gente sabe que tem muito aluno que fica preocupado, de, eu queria fazer uma iniciação, mas não sei o que eu quero estudar, e de vez em quando até essa fala, eu não sei o que eu quero estudar o resto da minha vida. Uma iniciação científica não é o resto da vida. Faz 20 anos que eu terminei, que eu entrei na faculdade, 10 anos que eu terminei meu doutorado, eu não sei até hoje qual que é o projeto da minha vida, para ser sincero. E uma iniciação não é. A ideia da iniciação é você entrar mesmo em contato com diferentes linhas de pesquisa. Eu lembro que quando eu estava na graduação, teve um professor que fez uma fala que me impactou bastante, que eu repito em todo lugar que eu vou falar sobre iniciação. E ele falava que todo mundo devia fazer iniciação porque, na opinião dele, todo mundo deveria saber como o conhecimento é gerado dentro da própria área. Então, não importa a área que vocês sejam, pedagogia, direito, gestão, RH, vocês aprendem coisas na faculdade e a iniciação é a chance que vocês têm de entender como, naquela área que vocês estão estudando, o conhecimento é gerado. E a melhor maneira de fazer isso é acompanhar como o conhecimento é gerado, seja em grupos de estudo, seja fazer iniciação científica. Essa fala dele me impactou bastante e hoje em dia eu enfatizo até mais, assim, né, acho que para você ser um bom profissional, você precisa saber como o conhecimento da sua área é gerado. Mesmo que a longo prazo você não vá ser um pesquisador. Mesmo que a longo prazo você vá para uma área que você não vai estar diretamente envolvido em pesquisa. Mas esse olhar crítico que você adquire quando você vê como a pesquisa é gerada, quando você vê como os métodos da sua área são feitos. E aí, acho que aqui na sala já tem uma gama grande de métodos muito diferentes, né? O jeito que faz pesquisa em direito é muito diferente que o jeito em pedagogia, que é muito diferente que o jeito em RH. Mas de todos eles têm essa experiência de vocês entenderem na área de vocês por que alguém fala que A é melhor que B. Esse método de ensinar é melhor que esse. Esse teórico é criticado por tal motivo. Esse método de gestão de projetos é melhor do que aquele. Isso é algo que quando você faz uma iniciação e você entende como aquilo foi quantificado, validado, questionado, isso te dá um conhecimento melhor da sua área. E como o Isol falou, também gostei bastante desse exemplo dele, é um playground. É um playground mesmo, assim, a universidade é um lugar seguro para isso. Então, assim, vocês podem passear um pouco nisso. E também, aproveitando uma coisa que o Isol falou, a iniciação científica, o foco principal é a formação do aluno. Então, ele falou, fiz um monte de iniciação, não publiquei. É verdade, de vez em quando, algumas iniciações podem virar uma publicação. Mas a iniciação, o foco é a formação do aluno. Então, se vocês participarem de um grupo de estudo e nunca publicar nada, a formação já valeu a pena. Se você fizer uma iniciação e, de repente, deu certo, tem congresso, tem algumas coisas, mas mesmo que nada disso funcione, a iniciação já valeu a pena. Acho que tem, assim, durante a vida acadêmica, o foco aos poucos vai saindo do aluno para uma contribuição científica, Então, quando você está no doutorado, já é esperado que você faça uma contribuição mais original, mas na iniciação, particularmente, todo o foco é o aluno aprender quais são as ferramentas usadas na área dele. Então, eu sou muito suspeito. Eu concordo que todo mundo devia fazer iniciação científica. E eu sei que a Estácio tem programas de iniciação científica, mas acho que uma coisa também que é importante vocês saberem, não sei se eu devo poder falar isso, espero que sim, que iniciação científica também pode ser em outras instituições. Então, vocês não são obrigados a fazer na sua própria instituição. Se você quer estudar alguma coisa que não tem na sua própria instituição, existem maneiras de fazer essa parceria com outras instituições para você pesquisar. E aí eu tenho certeza que a Virginia e a Liz podem... Liz, eu estou te chamando de Liz, tá? Desculpa. Podem... podem Liz Lene, eu estou no médico, então Liz, acho que é... Eu acho que elas também podem caminhar, mas mesmo que tenha algum assunto que talvez não tenha na Estácio, por algum motivo, tem outras instituições que vocês podem fazer iniciação científica, tem outros caminhos. Mas, então, eu sou do time de iniciação científica até o fim, assim. Defendo que é algo super importante, que, se possível, a gente sabe que tem todos os seus problemas de tempo, que dá para fazer, não dá, cada um também tem suas obrigações, mas, na medida do possível, eu sempre enfatizo que é algo relevante a ser feito. Deixa eu só interromper um pouquinho, acho que aproveitar essa última parte.
Então, se é tão recomendado assim que se faça a iniciação científica, que é tão legal, acho que para a formação do aluno, né, não necessariamente com esse peso todo de contribuir para a área, né, de fazer coisas incríveis assim na iniciação científica, no sentido de grandes publicações mesmo, né, que eu acho que assim que você começa a pensar em pesquisa já vem isso quase como um peso, mas acho que a gente não deveria ter isso assim, né, que é meio mais consequência do que, enfim, do que motivação, deveria ser pelo menos. Eu acho que vale a pena, talvez só aproveitando essa fala, então, explicar um pouquinho do que é iniciação científica, porque eu não sei se todo mundo aqui sabe, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre isso, já que a gente está defendendo que se faça a iniciação científica, então pensar um pouquinho o que é, para, de repente, quem nunca ouviu falar, e mais do que isso, eu queria pensar um pouquinho... se a gente consegue, de repente, dar alguns exemplos ou explicar um pouquinho da iniciação científica em outras áreas, né? Porque, por exemplo, na área de saúde é razoavelmente tranquilo entender esse processo de pesquisa, né? De você desenvolver algo. Acho que todo mundo acompanhou o desenvolvimento das vacinas de Covid, então todo mundo se acha muito no direito de falar. Já está todo mundo, né, expert no assunto. Mas, e para as outras áreas, né? Acho que algumas áreas, como o nosso público aqui é muitos alunos de cursos tecnológicos, então, para outras áreas, como seria isso, né? Fazer pesquisa e tal, em áreas que têm um perfil muito mais do mercado de trabalho, talvez, acho que de maneira mais explícita, né? Porque a pesquisa está em todo lugar, né? Não sei se vocês querem falar um pouquinho sobre isso também. Se eu puder falar, porque eu queria atacar um pouco a segunda parte da pergunta, eu vou deixar para o André definir a iniciação científica melhor, que eu acho que eu tenho uma visão um pouco mais amorfa de iniciação científica, como alguém que é mais recente. Mas a questão de fazer uma pesquisa mais aplicada, uma pesquisa mais voltada para o mercado, eu acho que pode ser uma preocupação, né? Porque, como foi dito, né, a gente tem acompanhado, principalmente com a história do Covid, a pesquisa de base na área da saúde, que é um tipo de pesquisa bem específica, né, que no fim acaba sendo aplicada para vacina, mas é um tipo de pesquisa um pouco mais bem específica, né. Eu tive experiência na área de educação, lá na minha primeira iniciação científica. E isso foi bem mais aplicável. Então, por exemplo, eu analisei material didático. Então, vamos olhar para esse material didático. E aí tem outra coisa também, né? A gente, como aluno, quando chega para a iniciação científica, às vezes a gente chega com a vontade de abraçar o mundo também, né? E eu queria, assim, olhar... Na época era o Caderno de São Paulo, eu queria olhar todo o material didático, criticar o material didático, consertar o material didático. E não é assim que funciona, né? Então, aí tem também o papel do orientador, que é muito importante, de delimitar e cortar a coisa para o tamanho que a iniciação científica comporta. E dá para fazer algo mais aplicado. Então, nesse caso, era bem aplicado mesmo. Era olhar o material, olhar para a questão de teoria da evolução nesse material, como ela era ensinada, e propor melhorias, né? Ou propor críticas, ou propor maneiras de trabalhar com esse material para que ele fosse melhor aproveitado, e por aí vai. Eu imagino que nessas áreas menos duras, né, da ciência, essas áreas que conversam mais com as humanidades, é possível também fazer muita coisa voltada já para o mercado, voltada já para um objetivo final. Então, acho que é possível, assim. Não sei se foi um bom exemplo, mas eu queria dar esse exemplo. Aí eu vou deixar a definição para o André, que é mais preto, eu acho. Eu acho que, de vez em quando, o nome iniciação científica tem uma conotação perigosa, né? Porque tem essa ideia, ciência, a gente já pensa em ciência dura, né? Biologia, física, e aí fica esse contraponto, tem ciência e tem o mercado, tem o negócio, tem humanidades. Eu acho que, assim, um jeito de pensar em iniciação científica seria a iniciação em pesquisa. Então, você vai aprender como se faz pesquisa, e aí sim, assim, todas as áreas, existe pesquisa em todas as áreas do conhecimento. Todas, não tem exceção. Então, direito faz pesquisa, administração faz pesquisa, tecnologia faz pesquisa, engenharia faz pesquisa, ciências duras fazem pesquisa. Então, a iniciação científica,
No fundo, é uma iniciação à pesquisa. Então, você vai aprender como pesquisa é feita naquela área. Aí a Virginia fez uma pergunta que eu já admito que eu não conheço, como pesquisa é feita em todas as áreas, porque é diverso mesmo. E acho que é até legal a gente admitir que não conhece, porque esse é o tamanho da diversidade, né? Então, o jeito que eu faço pesquisa na minha área é um jeito muito específico, que é muito diferente do que em algumas áreas da humanidade, que é muito diferente que em direito, que é muito diferente em tecnologia. Nenhuma delas é melhor do que a outra, são só áreas muito, muito diferentes. E aí, acho que, né, tanto a Virginia quanto a Liz podem falar um pouco como é pesquisa na área delas, mas, né, já dando um conselho em geral, se você quer saber como é pesquisa na área que te interessa, a melhor coisa que você pode fazer é perguntar para um professor daquela área. Ele vai te falar um pouco, como é que então é pesquisa feita nessa área e vai te ensinar um pouco como fazer. Pegando um gancho do que o Esaú falou também, a iniciação científica tende a ser projetos menores, é verdade, e tem que lembrar que, muitas vezes, na iniciação, o seu papel você está ligado a um projeto maior, muitas vezes, do professor, né? Então, não sei, em particular, essa iniciação do Esaú, como é que foi, mas muitas vezes você tem um professor que está pesquisando livros como um todo, livros didáticos, e aí cada aluno vai fazer uma parte. Então, também é legal, né, quando você vê um pouco essa figura maior de como aquela pesquisa é feita e como você consegue, então, quebrar isso em pequenos projetos que, combinados, vão, então, possivelmente, né, gerar um conhecimento maior. Então, é um pouco isso, né, assim, que o Esaú falou também, tô pegando bastante exemplo dele, mas isso vale para tudo, falando, a minha iniciação não deu uma publicação diretamente. Pode ser, mas com certeza deixou ali um legado para aquele grupo de pesquisa que, né, gerou novas pesquisas, novas perguntas. Então, talvez não tenha uma publicação em si daquele projeto, mas com certeza teve consequências para aquela área de pesquisa. Então, só para, né, voltar, então, acho que essa ideia de toda a área faz pesquisa, e aí o melhor jeito é perguntar para os professores da sua área como pesquisa é feita naquela área. Eu confesso que assim, eu não entendo, por exemplo, 100% como pesquisa é feita em direito. Eu tenho colegas do direito que eu sei que é muito diferente. É leitura de texto, uma coisa um pouco mais histórica, é uma área completamente diferente da minha, de como pesquisa é feita. Mas eu sei que tem pesquisas muito boas sendo feitas na área. E, né, quem me dera poder fazer uma iniciação científica para aprender como faz pesquisa em direito, né? Seria muito interessante, na verdade. Mas um pouco assim, todas as áreas têm um pouco essas suas particularidades. Acho que uma parte legal é você justamente entender, né, como então você consegue tirar um conhecimento numa área tão diferente. Eu até gostaria de comentar que o Esaú falou uma coisa interessante, que ele está puxando aí umas coisas e a gente já está, né? Você puxa e a gente vai nessa ideia. Porque quando eu fiz metodologia científica, né? Quando eu fui fazer pós, fui lá, fiz a disciplina, e eu lembro que um professor, ele sempre falava isso pra gente, né? Ele falou assim, você falou de abraçar o mundo, né? Ele falou assim, você, quando vai, né, para pensar, tá, então o que eu vou pesquisar, né? Quer dizer, eu vou escrever sobre o quê? E ele falava isso pra gente, que eu levei a vida inteira, que ele fala assim, você tem que tomar cuidado, que às vezes você fala assim, eu quero falar sobre leis, ou então eu quero falar sobre recursos humanos, eu quero falar sobre sustentabilidade. É muito grande, né? É tudo muito extenso. Então, a gente tem que ir focando, por exemplo, falando em sustentabilidade, né? Você vai falar sobre todos os desastres naturais. É muita coisa, né? Então, quem sabe, então, aquele específico, né? Ou uma questão de uma empresa química que, né, teve um desastre no ano tal. Então, se a gente focar, né? Fizer esse olhar fino, né? Senão a gente se perde, a gente vai fazer, né? Coisas que você vai querer, né? Falar um pouco sobre tudo, você não vai falar sobre nada, né? Então, você não consegue aprofundar. Em RH, a mesma coisa. Você fala, recursos humanos é uma coisa muito ampla. Então pegar como que é, né, por exemplo, as políticas de recursos humanos de uma área específica, né, ou de uma empresa específica, conhecer como que é feito ali, de que forma eles lidam, né, com a questão dos seus colaboradores, né. Então, eu acho que essa ideia do Esaú foi bacana de trazer isso, né, porque a gente acaba tendo esse olhar e fala assim, poxa, mas eu não sei tudo sobre isso.
justamente o que o André falou, né? A pesquisa é justamente para isso, para que a gente vá pesquisar e a gente vá conhecer, porque realmente a pesquisa ela traz perguntas e não respostas, né? Eu acho que a Virgínia também pode completar, né, Virgínia? Ai, mas aí a gente entra num lugar muito, muito angustiante quando começa a surgir muitas perguntas, e aí você vai percebendo que é um caminho sem fim, né? Na verdade, você começa com uma hipótese, pensa num problema e tal, e vai, e aí vão surgindo, acho que é o desespero do pesquisador, né? Que vão surgindo textos e autores e tal, aí você fala, ah, então tá, agora eu entendi. Aí quando você acha que você entendeu, aí começa a aparecer tudo de novo, assim, começa uma rodada nova. Então, assim, esse ciclo eterno, acho, de estudo, de perguntas e tal. Mas acho que é o que move, né, na verdade. Então, eu tenho muita dificuldade, assim, quando eu escuto alguém falando dessa suposta objetividade na ciência, né, na pesquisa e tal, porque eu entendo, mas ao mesmo tempo eu acho que é alguma coisa que te mobiliza, assim, em algum nível o negócio te pega, né, independente da pesquisa, porque dentre tantos assuntos você escolheu aquilo, aquela pergunta, então, para ficar, no caso da iniciação científica, um ano se debruçando naquilo e não em outra. Então eu fico pensando muito nesse lugar assim de algo que te inquieta e mobiliza. Muitas vezes no final desse tempo, né, seja de um ano para iniciação científica, mestrado 2 anos, doutorado 4 anos, estou chutando assim, né, o aproximado aí mais comum. E às vezes chega no final, você ficou inquieto durante todo esse tempo e chega no final você não tem uma resposta, mas enfim, acho que é justamente acho que é essa inquietação mesmo que vai movendo. E uma das coisas que acho que o André estava falando, né, sobre o legado que se deixa, né, os alunos que vão passando e tal, a gente, né, eu tive 2 alunos de iniciação científica que estão finalizando agora, assim, acho que tem a última apresentação deles na semana que vem no congresso, e aí a gente já vai encerrar a iniciação deles, que muitos aqui devem conhecer, o Gustavo e a Raquel, que eles pesquisaram sobre a escassez de professores homens trabalhando na educação infantil. E porque é um número assustador, assim, quando você compara, né, os homens e as mulheres, é muito gritante e tem uma justificativa, assim, né, um receio dessa configuração aí do ambiente escolar que é muito prejudicial, enfim, para a gente que estuda, que pensa em educação. E eles não publicaram ainda, né? Provavelmente a gente vai acabar publicando alguma coisa, mas eles participaram de vários eventos, participaram de grupos de estudos e tal. E as pessoas foram meio que conhecendo assim o trabalho deles. Então achei interessante trazer esse exemplo, porque em vários momentos eu recebo, por exemplo, uma notícia, um vídeo, alguma coisa que alguém viu e lembrou deles e fala, manda para a Raquel e para o Gustavo, porque eles se interessam por esse assunto, porque eles estão estudando isso e tal. Então fica um pouco como uma referência, assim, dentro da instituição, né, as pessoas vão conhecendo e aí às vezes tem outros alunos que não se interessam exatamente por esse assunto, mas viram toda essa dedicação deles, né, acompanham esse processo de um ano, os eventos, escreve isso, escreve aquilo e tal. Acho que as pessoas vão um pouco se contaminando também e ficando curiosas aí para começar a pesquisa. E aí, gente, aproveita o momento para fazer uma propaganda, 2, aliás, que esse é um momento bom para pensar em iniciação científica, porque a gente daqui a pouco começa a dar uma, né, baixada assim na aceleração do semestre e tal, e aí vocês, eu acho é horrível falar isso, né? Mas esse momento de férias é bom para fazer pesquisa, então eu acho que é interessante aproveitar agora que começam a diminuir aí as demandas de sala de aula de vocês, pensar na iniciação científica, em um tema que interessa, os professores que têm aderência a esse tema, né, professores que você tem afinidade também, porque no começo do ano a gente abre o edital de iniciação científica, tá? Então, só para avisar que, para quem
tem se interessado por isso e tal, não deixa para fazer no dia que o edital for lançado, começar a pensar num projeto, correr atrás de professor, não vai funcionar. Então, assim, começa a pensar agora, com calma, escrever com calma no final do ano o projeto e tal, para poder fazer o envio no começo do ano. Provavelmente o nosso edital deve ser fevereiro, março, alguma coisa assim, próximo edital de iniciação científica. E a outra coisa que eu lembrei é que semana que vem, eu acho que já na semana que vem, dias 3 e 4, a gente tem o nosso evento científico, o CEPESA. Então, vários alunos de iniciação vão apresentar, acho que vale a pena aí para conhecer um pouquinho mais a partir da fala do pessoal que já está no programa. Tá? Então, só porque eu lembrei. Mas eu acho que é um pouco por aí essa conversa mesmo, né? De começar a pensar como as coisas acontecem na sua área, o que te interessa, o que te mobiliza, sem muita pressão, assim, né? De, nossa, eu vou fazer ciência, vou fazer uma pesquisa e tal, mas ao mesmo tempo com a seriedade, assim, o comprometimento que né, são necessários para isso. Então, é muito diferente de uma aula, né? Eu falo isso para os alunos. Numa aula, se você não lê o texto e você chega e quer ficar quieto e só ouvir, você consegue. Não é o ideal, mas dá para fazer. A sua pesquisa de iniciação científica, se você não fizer, né, se você não parar para ler o texto, para escrever, para discutir com o orientador e tal, o negócio não vai andar. Então, acho que é esse comprometimento, mas ao mesmo tempo precisa se divertir fazendo também. Né? Não pode ser algo que alguém vai, impõe e aí você se vê nessa pressão para fazer. Falei demais, falem vocês. Gente, por favor, se vocês quiserem fazer perguntas, levanta a mão, tá bom? Ou se quiser mandar lá no e-mail, que eu passei do NAC. Eu queria fazer uma pergunta para o André. Pode ser, André? Sim. Quero que você conte um caos. Depois o Esaú também, eu quero causos. Então, assim, eu gostaria que você contasse um caos do teu início ali, ou mesmo quando você ainda era estudante, porque a gente sabe que, como a Virgínia falou, essa ilusão, né, de que tudo será, né, você falou, serei um pesquisador, um cientista, então não, eu não tenho, né, vocação para isso, e não é o caso, né, porque como a Virgínia falou, a gente vai iniciar, a gente vai fazer pesquisa, com a seriedade, mas também com a leveza. Então, eu queria que você contasse um caos lá do início, de coisas assim que estavam dando errado, e aí você assim, conseguiu transformar isso em acerto. Tem algum caso que você possa contar? Bom, que meu orientador não me ouça, eu trabalhei com o orientador 10 anos depois, né? Assim, então, eu comecei a fazer iniciação científica no final do meu primeiro ano e trabalhei com ele até meu doutorado, então, trabalhei 10 anos com ele, hoje ele é um amigo super próximo, e acho que também tá pegando o que a Virginia falou, depois eu vou comentar. Mas teve uma coisa assim, meu início na iniciação científica foi um problema puramente logístico, eu precisava de dinheiro. Então, foi por isso que eu fui fazer. Não precisava de muito dinheiro, porque a bolsa de iniciação na época não era muito boa, hoje em dia é pior, mas tinha um pouco de, precisava de uma quantidade de dinheiro que a bolsa de iniciação me permitiria ter. Então, minha primeira iniciação foi uma coisa puramente logística. Eu encontrei uma área que eu gostava mais ou menos e fui lá, né, ele tinha uma bolsa, tinha uma chance grande de ter bolsa e eu comecei a trabalhar com ele por isso. E meu primeiro projeto eu não gostei, para ser sincero. Eu fazia, né, assim, não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas não era a coisa que eu mais gostava de fazer. Mas eu gostava de muitas outras coisas da experiência do projeto. Então, eu não gostava do projeto em si, mas eu gostava de ler sobre o assunto, eu gostava de conversar com eles sobre outras coisas, eu gostava de conversar com outros membros do laboratório. E aos poucos eu fui meio que achando meu interesse nisso. O que também tem, acho que um pouco, né, isso que a gente está falando, de muitas vezes o interesse maior é sobre, né, no caso do Esaú, de evolução. Mas aí o que você vai fazer é ver um livro didático específico, que é chato. Mas tudo que você aprende e lê para aquilo é muito interessante. Então, hoje em dia, se você for trabalhar no grupo de pesquisa, dá tempo. Mas qualquer projeto individual,
em última análise, é chato. É uma pergunta muito específica, né? Como é que ele faz isso e aquilo? Mas o quanto a gente lê, o quanto a gente discute é muito mais interessante. E acho que a educação também permite isso. Um pouco pegando esse gancho que a Virginia comentou, né, que é diferente de uma aula, é mais do que isso, no sentido que é uma das poucas experiências que você tem, ou das primeiras, onde você literalmente é parceiro do professor. Então, vocês estão nessa juntos, né? Então, não é uma coisa de eu vou te ensinar e depois eu vou te avaliar. Com iniciação científica, a gente tem esse problema e a gente vai investigar esse negócio junto, e a gente vai escrever junto, a gente vai pensar junto, e quando é problema, vai ser um problema meu e do aluno. Então, é uma parceria muito diferente de forma entre você se orientando. É uma parceria interessante de experimentar, né? Porque, pela primeira vez, o professor vira mais um parceiro do que um possível carrasco, entre aspas, né? Então, esse professor, é lógico que ele vai mais um carrasco ainda, porque ele vai, né, cobrar relatório, vai... mas torna um time mesmo. Então, assim, agora vocês têm um problema juntos, que vocês querem investigar e vocês vão pensar juntos. E é uma relação, assim, não por acaso, é muito comum você se tornar muito próximo do seu orientador. Tem exceções, tem brigas, como tudo, mas, né, esse meu orientador, por exemplo, eu trabalhei com ele 11 anos, até hoje ele é um amigo muito próximo, e, assim, no laboratório, né, os meus orientandos também, a gente cria relações de amizade, porque, assim, vocês estão enfrentando um problema junto, e nada é tão poderoso para criar uma relação de amizade quanto, né, passar por problemas juntos. Então, acho que essa é uma experiência muito interessante de ter de verdade. E Esaú, o que conta? Tá, um caso que eu acho que não é muito de sucesso, mas acho que é importante para passar uma mensagem, né? O André um pouco antes falou que você não precisa fazer pesquisa na própria instituição. Eu tenho a pesquisa que eu fiz na USP, eu nunca fui aluno da USP, tá, gente? Não é uma tentativa de colocar isso no currículo de forma alguma. Na UFBC, a gente entra em um ciclo básico que é meio comum entre as engenharias, as ciências e tal. E acontece para quem é da biologia, que era o meu caso na época, a gente demora muito para ver qualquer coisa de biologia. Então, quando eu estava, acho que no segundo termo, teve um evento da biologia que eu fui acompanhar. Não tinha visto nada de biologia na faculdade ainda, eu só tinha tido cálculo. Cálculo, mais nada. E essa professora da USP foi lá, falou, eu gostei da área de pesquisa dela, ela terminou a fala dela com, olha, a gente tem um lugar no nosso laboratório. Eu fui atrás dela, na porta do auditório, e falei, professora, é o seguinte, tem interesse na área, não sei nada de biologia, e queria começar. É possível. E ela foi muito aberta quanto a isso, a Irene. Inclusive, ela fez funcionar por muito tempo. Eu fiquei 2 anos na USP. Acabei saindo de pesquisa molecular porque a área não casou. Assim, eu não consegui muito resultado. E aquela coisa das particularidades da área, né? No caso também, puxando um pouquinho do que a Virginia falou, né? Essa minha professora Irene, ela costumava dizer, toda vez que o experimento meu dava errado, eu ficava super frustrado, porque em bancada tem esse experimento dá errado e acabou. Tive algumas situações assim já com o André na área mais cognitiva, mas normalmente a gente consegue salvar mais coisa quando está na área cognitiva, né? Por isso que eu gostei mais. Mas em biologia molecular, se deu alguma coisa errada no começo do experimento, acabou, você perdeu. Perdeu os embriões, perdeu as culturas de célula, não tem mais o que fazer. E eu ficava muito frustrado. E ela falava para mim, não é aula de laboratório. Se a gente soubesse que vai dar certo, seria aula de laboratório. Não é pesquisa, dá errado. Dá mais errado do que dá certo. E acho que isso é uma coisa importante de se falar para vocês não se frustrarem quando forem fazer pesquisas em diferentes áreas, né? É claro que eu acredito que os desafios que você vai enfrentar de novo, né, em direito, em pedagogia, são desafios diferentes. Mas você vai enfrentar esses desafios. E faz parte, é para isso que serve a iniciação científica, para você conhecer esses desafios e falar, olha, eu quero me comprometer com isso pelo resto da minha vida e fazer aí sim uma carreira acadêmica nisso. Ou eu quero fazer uma carreira no mercado que conversa com essa área, não quero, quanto eu quero me aprofundar nisso. É esse campo de experimentação, né? Então, acho que não é uma história muito de sucesso, mas para dizer,
viu alguém, se interessou pela área de pesquisa, vai falar com essa pessoa, assim, vai atrás. Meu tempo lá no laboratório foi muito, muito valioso. E eu tive uma história parecida com a que o André Carlos teve com o orientador dele, com o André Carlos. Eu cheguei nele para fazer pesquisa, porque um amigo em comum falou, olha, tem esse professor procurando um aluno para fazer doutorado direto na Inglaterra. Eu queria fazer doutorado direto na Inglaterra, não importava a área, assim, eu gosto de muitas áreas, não importava a área. Fui lá, não deu certo doutorado direto, no fim eu fui para lá no mestrado, fiz uma iniciação científica antes, então também teve esse tempo de experimentação, e hoje eu estou muito feliz no laboratório, estou muito feliz no lugar que eu estou. Então, eu acho um pouco de deixar essa mensagem se permitir experimentar mesmo, a iniciação científica é esse momento. Ô, Liz, eu posso responder essa também? Por favor. Eu acho que eu tenho um caos e tenho uma coisa para contar também de relação com o orientador. O caos não é muito legal, porque, na verdade, o que aconteceu foi que eu fiquei sabendo, né, que ninguém fazia iniciação científica quando eu estava na primeira graduação, ninguém falava sobre isso e tal. E aí eu fiquei sabendo que existia essa possibilidade de iniciação científica, e falei, eu quero fazer esse negócio aí, não sei muito bem o que é, mas eu quero fazer. E aí precisava achar alguém para orientar. E o único professor que estava disponível que podia orientar era um professor X, que eu não conhecia, não sabia nada, assim, não tinha nada a ver a minha área e tal, mas ele era quem podia orientar. E eu falei, eu vou nesse, vai dar certo. E a gente começou a orientação e, assim, não estava dando certo, porque não tinha nada a ver, assim, não tinha nada a ver o assunto, não criava vínculo, assim, acho que eu não era o perfil dele, ele não era meu perfil, não sei, não rolava, as coisas não aconteciam. Mas aí, né, para além de tudo isso, 3 meses depois ele faleceu, que foi tenso, assim, foi terrível. E aí, né, perdi a iniciação científica, porque eu não podia continuar com outra pessoa, fiquei super bagunçada, não sabia o que fazer e tal. Aí cancela-se a iniciação científica, e aí eu resolvi que eu ia fazer, eu falei, então eu vou pegar, né, vou repensar um pouco esse projeto, vou fazer no TCC. E aí eu mudei bastante coisa do projeto, fui fazendo TCC com um professor incrível, lindo, maravilhoso, que, né, assim, até hoje eu sou super fã. E aí as coisas caminharam. Então, acho que, né, do caos tem essa parte, né, de ter um falecimento aí no meio da história, que foi, né, muito horrível, assim, a situação, como tudo aconteceu. Foi muito de repente e tal. E nem deu tempo, né? Mal deu tempo de começar a iniciação, assim, nem estava entendendo direito o que estava acontecendo e aí já foi paralisado. Mas acho que pensando nesses vínculos, assim, a importância de você fazer com alguém que funcione, que o santo bate. Então, eu acho que tem para mim, assim, são duas coisas para definir, né, uma orientação. É o tema, né, assim, se tem uma aderência e tal, se a pessoa consegue te orientar, se é um assunto que interessa, enfim, para os dois lados, mas eu acho que precisa ter alguma empatia também, porque senão fica difícil, né, de seguir com essa relação, assim, por um tempo. Quando acaba, todo mundo está se odiando. Então é isso, né? Assim, meus alunos agora que estão acabando a iniciação já nem aparecem mais, já não pararam de mandar mensagem, já estão odiando, mas daqui a pouco eles voltam, eles precisam de um tempo, né? Aí depois eles voltam, fica tudo bem. Quando eu acabei, eu sempre falo isso, quando eu acabei o doutorado, eu fiz mestrado e doutorado com a mesma professora. Nossa, eu acabei falando, gente, nunca mais quero saber disso. Fiquei assim meses sem falar com ela e traumatizada. Porque é muito cansativo, né? É uma relação muito intensa. Você fica muito tempo com a pessoa, discutindo. Aí você quer fazer um negócio, a pessoa não deixa, aí cobra o relatório. Então, assim, é muito cansativo também. Tem os momentos, tem os altos e baixos. Mas se você está num tema que te interessa e com uma pessoa que funciona, assim, que é legal, as coisas andam. Então, acho que é um pouco por aí que eu tenho dessa parte mais pessoal que eu tenho para compartilhar. E é um casamento sem beijo na boca, aí não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí não dá. Você já casamento com um beijo na boca já fica complicado, você imagina. Né, então, eu acho. Gente, deixa eu só dar um recadinho rápido. Eu vou colocar aqui na tela, já para adiantar, o link para o pessoal fazer, né, a assinatura da presença.
é um link do encurtador, então eu vou deixar aqui disponível para vocês. Enquanto, né, a gente vai fazer aí as palavras finais, então antes de pôr a lista, eu quero só agradecer de novo, né, pela Virgínia, pelo André, pelo Esaú, por terem vindo para a gente poder bater esse papo. Tanto o NAC quanto o PEI, né, a gente está fazendo um trabalho, começando agora, né, um trabalho bacana com esses núcleos e tudo mais. E obrigada mesmo por vocês terem vindo. E eu gostaria das considerações finais aí, Virgínia, se você puder conduzir, tá bom? Muito obrigada, viu? Sim. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, aproveitem que a gente tem mais 10 minutinhos aí já vai encerrar. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, esse é um momento. Eu não sei também se não vale a pena a gente, nesse final só, acho que vocês dois têm experiência fora do Brasil, e é uma coisa que os alunos têm perguntado bastante, assim, como a gente tem os programas de intercâmbio, acho que é uma coisa que tem interessado bastante gente, essa possibilidade de sair do país para estudar. Então, eu não sei como que vocês veem isso, assim, né, o quanto de fato vale a pena fazer essa saída, né, o que precisa pensar antes de ir, se preparar. Eu não sei, assim, eu imagino, né, uma iniciação científica de 1 ano é pouco tempo, então, assim, dá tempo de sair. Se você estiver fazendo iniciação científica, é melhor faz a iniciação, fica, né, termina o que você está fazendo e vai depois para estudar. Como é que vocês veem isso, assim, esse tempinho fora, para quem está fazendo graduação, né, que é o nosso público aqui? Eu acho que eu vou manter a tradição recém-estabelecida do turno de fala, tá? Eu acho que é muito pessoal, tá? Eu sou particularmente uma pessoa viciada em intercâmbios. Acho que intercâmbio é uma experiência que vale muito a pena, que é riquíssima, do ponto de vista da pesquisa, de você conhecer outro laboratório em outro contexto, então no contexto de outro país, de outra estrutura de incentivos financeiros mesmo, assim. Mesmo como aluno de iniciação científica, você vai ver como que funciona pedir projeto naquele país, como é que funciona o emprego daquele professor naquele país. Se for um professor que também está envolvido com uma área mais de negócios, tal, da área que você está pesquisando, você também vai ter a oportunidade de ver como é que isso acontece. Tem uma questão cultural que é riquíssima. Eu fiz um intercâmbio no ensino médio, né? Não tinha a ver com iniciação científica, mas eu acho que ele contribuiu muito para eu querer ter feito intercâmbio no Ciências Sem Fronteiras, querer ter feito intercâmbio no mestrado, querer fazer intercâmbio agora, mais ou menos, porque são momentos, né? Mas querer fazer intercâmbio agora. Não dá para conhecer um país, para conhecer uma cultura e para conhecer como as coisas funcionam na sua área, num outro país, em uma semana, em uma visita. Ter esse tempo, e dentro de uma iniciação científica, às vezes dá para fazer isso em 3 meses, às vezes dá para fazer em 6, às vezes dá para fazer em 1, mas ter esse contato mais intenso, ter esse contato mais direto é muito valioso. Agora, quanto tempo vale a pena? Aí eu acho que é pessoal de cada um, né? Aí vale a pena você ver quais são os seus vínculos com o país, qual a sua possibilidade de fazer isso. E é importante equacionar também a chance de dar errado, né? Eu tive a sorte de nenhum intercâmbio ter dado super errado, assim, de eu chegar nem no Ciências Sem Fronteiras, mais ou menos, na verdade. Mas no mestrado eu não cheguei lá, e, enfim, eu tinha uma boa compatibilidade com o orientador, etc. Mas pode não acontecer. Então você tem que estar pronto a olhar isso também como uma boa experiência, também como uma forma de crescer e de adquirir soft skills mesmo, de adquirir formas de lidar com situações adversas. E acho que é isso da parte de eu concordo, assim, acho que, se possível, né, se existir uma possibilidade de ir, eu sempre acho que vale a pena ir. A gente sabe que depende de muitas coisas, né, de ter bolsa, não ter, a situação de cada um naquele momento, então, assim, é uma coisa difícil de prever. Eu acho que é um pouco diferente da iniciação científica, que é para falar, todo mundo tenta fazer, todo mundo tenta fazer mais difícil, porque depende de uma série de fatores. Mas se tiver a oportunidade, eu concordo, vale a pena ir. E um pouco, né, puxando um pouco do que a Virginia e a Isabel tinham comentado antes,
havia a regra geral dessa experiência, que é, você fica super animado para ir, em algum momento lá, você se arrepende de ter ido porque está tudo dando errado, e quando você volta, você percebe que foi incrível. Então, esse é o caminho comum. Do mesmo jeito que o caminho comum na orientação, né, em algum momento você passar, odiar seu orientador, depois você perceber que estava tudo bem. Mas acho que é uma oportunidade que, assim, se possível, vale a pena. Se não for possível, acho que uma coisa que é interessante, a gente já sabia disso, mas acho que a pandemia mostrou um pouco mais, né? Hoje em dia tá mais fácil colaborar. De maneira geral, professores são bem receptivos, né? Então, quando a gente fala, procura um professor, escreve para ele, pergunta a iniciação, 90% dos professores vão te responder educadamente. Ou falar que tem, ou falar que não tem, ou te caminhar para outros, a grande maioria vai responder. Porque a grande maioria passou exatamente por isso que vocês estão passando. Tem gente que não responde porque está ocupado, de vez em quando você acaba dando azar de pegar uma professora um pouco mais chata, mas isso é exceção. Tá? Então, escrevam que vocês vão ser bem respondidos, de maneira geral. Com professores no exterior, mesma coisa. Então, de vez em quando você tem um assunto, você está investigando alguma coisa que você percebe que alguém de fora faz uma coisa muito parecida, hoje em dia é mais fácil fazer essa comunicação, apresentar o trabalho, trocar experiências. Né? Se isso que a gente está fazendo hoje, nada impede de um de nós, né, se estivesse em outro país. Isso está muito tranquilo hoje em dia. Acho que a gente já era verdade antes, mas acho que a pandemia jogou na nossa cara o quanto a gente estava subutilizando isso. Então, mesmo que você não possa fazer oficialmente uma iniciação científica fora, se for um professor que tem um assunto que te interessa, é possível você tentar conversar e ver se tem como fazer. E aí, de novo, né, assim, vai depender de uma série de fatores logísticos, né, de vez em quando o professor simplesmente não tem tempo, não tem espaço, mas é algo que hoje em dia tem essa possibilidade. Então, você consegue fazer as suas colaborações de maneiras mais ou menos formais. Maravilha. Eu acho que é isso, gente, porque na verdade não tem mais tempo, né? A gente poderia ficar conversando mais um pouco, e enfim, tem mais. Eu pensaria ainda em algumas coisas que eu gostaria de ouvir, assim, de vocês. Mas como a gente tem essa questão do tempo, e já começam as aulas aí, a gente vai encerrando por aqui hoje, mas fiquei super feliz que vocês puderam, assim, que vocês vieram para esse evento. É um momento importante mesmo para a gente, porque tem muita coisa acontecendo agora, os nossos eventos científicos aí se aproximando, o NAC, que começou com as atividades, aí tem um monte de coisa também sendo oferecida agora para os alunos, então, assim, é interessante poder ouvir da experiência de vocês, porque com certeza ajuda muita gente que estava aí meio sem saber, será que eu tento a iniciação, não tento, o que é isso, faço, não faço, será que eu tento me inscrever num programa de intercâmbio? Então, eu acho que essa fala de vocês ajuda muito, assim, para os alunos aqui que estão com a gente. Então, super agradeço, e assim que possível a gente combina aí uma parte 2 da conversa, vocês voltam para conversar mais um pouquinho com a gente. É isso, obrigada aí todo mundo, gente, que está aí. Qualquer coisa, se ficar com dúvida, depois me escreve lá na pesquisa, a gente vai conversando, tá? Fiquem à vontade. André, Isaú, muito obrigada, viu? Virgínia também pela parceria. Como a Virgínia falou, se for meu aluno ou se for aluno da Virgínia, entre em contato com a gente caso tenha alguma questão, e convocados os rapazes aí para voltar para a gente poder falar mais um pouco. Combinado? Obrigado, assim, é um prazer participar. Cobrem da lista da Virgínia qualquer dúvida, perguntem para elas. E qualquer dúvida também depois, tanto, eu posso disponibilizar meu e-mail tanto para a Virgínia quanto para a Liz. Então, se vocês querem falar comigo, com o Esaú, já estou colocando o e-mail do Esaú no meio, mas a gente está aí à disposição, pode entrar em contato com a gente também. Obrigado novamente pelo convite, é um prazer. Também queria agradecer pelo convite, muito obrigado, foi um papo muito gostoso. E eu sei, o André já me colocou aí no meio, mas mesma coisa, também disponibilizo o meu e-mail, podem entrar em contato, sem problema nenhum, que eu puder ajudar ou dar dica,
Maravilha, gente. É isso, então. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até boa aula para quem vai para aula. Tchau. Até.